A sinhá Eulália ostentava um filho puro sangue para o coronel, a joia da coroa de seu legado, nascido de um amor que parecia inabalável. Mas Isabel, a mucama invisível, sabia que algo era podre naquele berço de ouro, um segredo enterrado em cartas e papéis que poderiam implodir a fortuna e a honra da família. Quando ela achou o esconderijo, a verdade revelou que o filho não era filho, o sangue não era sangue, e a mentira da sinhá foi uma praga que se espalhou, tornando a revelação, para alguns, mortal. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Na vastidão de uma fazenda que se estendia a perder de vista, onde o cheiro doce da cana-de-açúcar se misturava ao suor amargo do trabalho escravo, vivia uma família que, aos olhos do mundo, era a personificação da prosperidade e da honra. No centro dessa tapeçaria de aparências estava a sinhá Eulália, uma mulher de beleza austera e elegância impecável, cujos gestos calculados e sorriso frio escondiam um abismo de ambição e desespero. Ela era a matriarca, a figura central que orquestrava a vida na casa grande, desde o bordado mais fino até a colheita mais farta. Sua maior glória, seu maior troféu, era Otávio, o filho. Um jovem que crescia sob os holofotes, mimado e presunçoso, o herdeiro incontestável de toda aquela riqueza e poder. O coronel Eugênio, o patriarca, era um homem forjado em orgulho e tradição. Seus olhos, antes ardentes de paixão pela esposa, agora brilhavam com a satisfação de ver sua linhagem perpetuada em Otávio. Ele era a rocha, o pilar de uma fortuna construída em terras e vidas, e a ideia de um sucessor forte e legítimo era seu maior consolo. Ele vivia na bolha dourada de sua própria importância, cego para as sombras que dançavam nos cantos mais íntimos de sua casa, e ainda mais cego para as maquinações de sua própria esposa. Mas havia olhos que viam, olhos que se moviam silenciosamente pelos corredores, que observavam sem serem notados, que absorviam cada detalhe como uma esponja sedenta. Esses eram os olhos de Isabel, a mucama. Ela não era apenas uma empregada, era a sombra pessoal da sinhá Eulália, a guardiã silenciosa de seus aposentos mais íntimos. Sua função, organizar os pertences mais pessoais da sinhá, manter a ordem em um universo de sedas, perfumes e segredos sussurrados. Isabel era uma mulher de inteligência aguda, dotada de uma memória fotográfica que registrava cada desarranjo sutil, cada objeto fora do lugar, cada cheiro estranho que se demorava no ar. Para os senhores, ela era quase uma extensão dos móveis, uma presença tão constante e discreta que se tornava invisível, e essa invisibilidade era sua maior vantagem. Ela sentia as emoções dos objetos, as histórias não contadas que se escondiam nas dobras de um lenço, no brilho opaco de um espelho. Ela percebia as nuances que outros ignoravam, os tremores nas mãos da sinhá ao manusear certas cartas, o olhar evasivo quando o nome de Otávio era pronunciado em certas conversas. A fazenda, com seus jardins impecáveis e salões grandiosos, era um palco para a farsa. Uma paz superficial pairava no ar, como o perfume doce e enganoso das flores de laranjeira. Mas Isabel, em seu silêncio, sabia que por trás daquela cortina de luxo e poder, algo estava profundamente errado. A paz antes da tempestade era, na verdade, a calma tensa de um barril de pólvora, e ela, a mucama invisível, estava prestes a acender o pavio. Os anos se arrastaram como um rio lento, mas impiedoso, carregando consigo a inocência e a ignorância.
20 anos se passaram desde que a sinhá Eulália retornou de sua viagem de tratamento com o pequeno Otávio nos braços, um bebê que ela apresentou como a prova viva de seu amor e de sua fertilidade. O coronel Eugênio, embriagado de alegria e orgulho, nunca suspeitou da farsa. Para ele, Otávio era a continuidade de seu sangue, a promessa de um futuro glorioso para a família. E, enquanto o coronel se deleitava na ilusão, a sinhá Eulália enterrava as provas de seu crime, os documentos que desmascarariam sua mentira, no compartimento secreto daquele antigo armário português, um móvel pesado e escuro que guardava mais do que roupas e joias. Guardava a alma sombria de um segredo, a dizentes. Isabel, naqueles primeiros anos, era apenas uma mucama jovem, seus olhos ainda não tão aguçados para as profundezas da maldade humana, mas já sentindo um estranho descompasso na melodia da casa grande. Ela via a devoção exagerada da sinhá ao filho, uma devoção que beirava o desespero, e a forma como a mulher se agarrava àquela criança como a um bote salva-vidas. Otávio cresceu, e com ele a arrogância. O menino mimado transformou-se em um jovem presunçoso, que caminhava pela fazenda com ares de dono, destratando escravos e até mesmo alguns parentes mais distantes. Seu comportamento causava desgosto, um mal-estar silencioso que se espalhava entre os que o observavam. Isabel, agora uma mulher, sentia esse mal-estar com uma intensidade particular. Havia algo fora do lugar em Otávio, uma vibração dissonante que não se encaixava na imagem de filho legítimo e amado. Ela observava a sinhá, que se tornava cada vez mais paranoica, seus olhos inquietos, sempre voltados para o armário, no quarto privado. Cada ida ao móvel, cada toque sutil nas gavetas, cada olhar furtivo para a porta, era um grito silencioso de medo que Isabel ouvia com clareza. A sinhá verificava seu esconderijo com uma frequência alarmante, como se a verdade pudesse escapar a qualquer momento, e essa obsessão apenas aprofundava as suspeitas da mucama. A rotina de Isabel era uma dança silenciosa de deveres e observações. Ela arrumava os aposentos da sinhá com uma meticulosidade quase ritualística, seus dedos deslizando sobre as superfícies, seus olhos registrando cada imperfeição. Foi em uma dessas manhãs, enquanto a sinhá Eulália estava em um de seus frequentes ataques de nervos, que a rotina se quebrou. A sinhá havia saído às pressas, deixando um rastro de desordem que era incomum para sua natureza controladora. As gavetas do armário antigo, aquele mesmo armário que sempre a atraía com sua aura de mistério, estavam ligeiramente desencaixadas. Um detalhe minúsculo, quase imperceptível para qualquer um, mas não para Isabel. Seus olhos, treinados para a perfeição, notaram o leve desnível, o resquício de uma pressa incomum. Uma intuição forte, quase um sussurro ancestral, guiou seus passos. O coração de Isabel começou a bater mais forte, um tambor surdo em seu peito, enquanto ela se aproximava do móvel. Seus dedos, hesitantes no início, tocaram a madeira fria. Ela puxou a gaveta superior, depois a de baixo, buscando a origem daquele desencaixe. Foi então que seus olhos, acostumados à penumbra do quarto, perceberam algo diferente. Um fundo falso. Um compartimento secreto que se revelou com uma sutileza quase mágica, como se estivesse esperando por ela. O ar no quarto pareceu rarear. Isabel sentiu um arrepio na espinha, uma mistura de medo e uma curiosidade avassaladora. Com as mãos trêmulas, ela abriu o compartimento. Ali, escondidos da luz e dos olhos curiosos, estavam os segredos da sinhá. Papéis amarelados pelo tempo, dobrados com um cuidado quase reverente. A certidão de nascimento original de Otávio, com nomes de pais que não eram os da sinhá e do coronel. Um recibo de compra, frio e impessoal, que documentava a transação de uma vida humana. E uma pilha de cartas, ameaçadoras em seu tom,
exigindo pagamentos contínuos para manter o silêncio de uma mãe biológica desesperada. No meio de tudo, um pequeno camafeu, delicado e antigo, contendo a imagem de uma mulher jovem, de olhos tristes e profundos, a verdadeira mãe de Otávio. O cheiro de papel velho e mofo, misturado a um sutil perfume de lavanda, preencheu suas narinas. O peso daquelas provas em suas mãos era avassalador. Era como segurar uma bomba. Você consegue imaginar o peso desse segredo? A vida de uma família inteira, a honra de um coronel, a herança de um império, tudo pendurado por um fio, guardado em um fundo falso. Se você já sentiu o peso de uma verdade que precisa ser dita, deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe sua experiência. Isabel sabia que o que tinha nas mãos não era apenas um segredo, era uma injustiça. Uma farsa que havia roubado a verdade do coronel, a dignidade de uma mãe biológica e a própria identidade de Otávio. Mas revelar aquele era um caminho perigoso, um precipício de consequências imprevisíveis. Ela poderia ser punida, torturada, até morta por sua ousadia. O medo de ser pega era um nó em sua garganta, mas a necessidade de agir, a urgência de corrigir aquele erro, queimava em seu peito. Ela ponderou, seus pensamentos correndo como cavalos selvagens. A iminência da morte do coronel, a arrogância crescente de Otávio, a injustiça que pairava sobre a fazenda como uma nuvem escura. Isabel, com um suspiro que parecia carregar o peso de todos os anos de silêncio, escondeu as provas de volta no compartimento, fechando-o com o mesmo cuidado com que o encontrara. Mas o segredo não estava mais apenas ali, na madeira escura do armário. Estava agora gravado em sua mente, em seu coração. Ela guardaria a verdade, esperando o momento certo, a forma mais impactante de trazê-la à tona. Era uma escolha perigosa, sim, mas Isabel, a mucama invisível, havia acabado de se tornar a guardiã da justiça. A vida na fazenda, após a descoberta de Isabel, ganhou uma nova camada de tensão, um véu invisível de segredos que só ela percebia. Cada dia que passava era uma corda esticada, um tambor que batia mais forte em seu peito. Ela observava a sinhá Eulália com uma nova perspectiva, vendo além da elegância e da autoridade, enxergando a mulher paranoica, a prisioneira de sua própria mentira. A sinhá, por sua vez, vivia em um estado de alerta constante. Seus olhos, antes focados em manter as aparências, agora vasculhavam o ambiente em busca de qualquer sinal de que seu segredo pudesse ter sido comprometido. Ela passava horas em seu quarto, sob o pretexto de arrumar papéis ou rezar. Mas Isabel sabia que ela estava ali para verificar o esconderijo, para se certificar de que a bomba ainda estava adormecida. Essa paranoia crescente da sinhá era um combustível para a determinação de Isabel. Era como se a mentira estivesse apodrecendo a alma da sinhá por dentro, transformando-a em uma sombra de si mesma. Enquanto isso, o coronel Eugênio definhava. A doença o consumia lentamente, transformando o homem orgulhoso e imponente em uma figura frágil, presa ao leito. A questão da herança se tornava urgente, um tema constante nas conversas sussurradas da Casa Grande. Otávio, o herdeiro, sentindo o poder escorrer para suas mãos, assumia ares de dono, sua arrogância crescendo a cada dia. Ele distribuía ordens, fazia planos para o futuro da fazenda como se ela já fosse sua, e tratava os escravos com uma crueldade ainda maior, certo de sua impunidade. Isabel observava essa ascensão com um nó no estômago. O pensamento de que toda aquela fortuna e poder cairiam nas mãos de alguém que era, em essência, uma farsa, era quase insuportável. Ela via a injustiça se solidificar, a mentira se enraizar cada vez mais fundo. A vida de Isabel, por outro lado, era um labirinto de medo e esperança. O segredo que ela carregava era um fardo pesado, mas também uma fonte de poder.
Ela se movia com a discrição de sempre, mas seus sentidos estavam aguçados, sua mente trabalhando incessantemente. Ela imaginava cenários, ponderava as consequências de sua revelação, buscando o momento e a forma perfeitos para desmascarar a farsa. O medo de ser descoberta era constante. Cada olhar da Sinhá, cada silêncio prolongado, cada passo atrás dela fazia seu coração disparar. Ela sabia que se a Sinhá desconfiasse, sua vida não valeria nada. Houve um dia, uma tarde abafada, em que a tensão quase explodiu. Isabel estava arrumando os aposentos da Sinhá, seus pensamentos distantes, absorta na melodia melancólica de um canto que vinha da senzala. Ela estava perto do armário, com a gaveta que escondia o compartimento ligeiramente aberta, limpando o pó com um pano úmido. De repente, a porta se abriu com um rangido. Era a Sinhá Eulália, que havia retornado mais cedo do que o esperado, seus olhos escuros varrendo o quarto com uma intensidade quase febril. O coração de Isabel parou. Por um milésimo de segundo, ela sentiu o terror gelado da descoberta. A Sinhá parou, seu olhar fixo na mucama, depois na gaveta. Um silêncio pesado preencheu o ar, tão denso que Isabel podia quase tocá-lo. A Sinhá deu um passo à frente, e Isabel sentiu o suor frio escorrer por suas costas. Ela sabia que estava a um fio de ser pega. Você já se viu em uma situação onde um segundo de descuido poderia mudar sua vida para sempre? Onde o medo e a adrenalina se misturam de uma forma que você mal consegue respirar? Se essa cena te deixou tenso, curta este vídeo para mostrar que você está conosco nessa jornada pela verdade. Mas a invisibilidade de Isabel era sua armadura. Com uma rapidez que beirava o instinto, ela fechou a gaveta com um movimento suave e quase imperceptível, transformando o ato em parte da limpeza. Desculpe, Sinhá. A gaveta estava um pouco emperrada, disse ela, sua voz calma e controlada, apesar do coração batendo descompassadamente. A Sinhá a encarou por um longo momento, seus olhos perscrutando a alma de Isabel, buscando qualquer sinal de mentira. Mas Isabel era uma mestra na arte da dissimulação, treinada por anos a esconder suas próprias emoções. A Sinhá suspirou, um som de alívio misturado a uma irritação contida. Não perca tempo, Isabel. Há muito o que fazer. Ela se virou, caminhando em direção à penteadeira, sem perceber o quão perto estava de desmascarar a verdade, e talvez de selar seu próprio destino. Isabel respirou fundo, sentindo o ar voltar aos seus pulmões. Aquele quase flagrante a deixou ainda mais ciente do perigo, mas também reforçou sua convicção. O tempo estava se esgotando. A verdade, como um rio represado, não poderia ser contida para sempre. E Isabel sabia que, em breve, a represa iria romper. O ar na fazenda estava pesado, não apenas com a umidade da estação chuvosa, mas com a expectativa sombria da morte. O coronel Eugênio estava em seus últimos suspiros, sua respiração rascante ecoando pelos corredores da Casa Grande. A família, os agregados e a elite local começaram a se reunir, não apenas para prestar suas últimas homenagens, mas para a leitura do testamento, o momento que selaria o destino da vasta fortuna do coronel. A sala principal da fazenda, geralmente palco de festas e celebrações, agora estava adornada com um luto formal, um silêncio carregado de hipocrisia e ganância. Velas tremeluziam, projetando sombras dançantes nas paredes, e o cheiro de incenso se misturava ao aroma de café forte e dos pratos preparados para os visitantes. A Sinhá Eulália, embora pálida e visivelmente abalada pela iminência da perda de seu marido, mantinha uma compostura calculada, seus olhos faiscando com uma mistura de dor e uma ansiedade quase palpável pela confirmação de Otávio como o herdeiro. Isabel, por sua vez, sentia uma urgência avassaladora. O tempo havia chegado. Não havia mais como adiar.
A injustiça de Otávio herdar tudo, de a mentira da Sinhá triunfar sobre a verdade, era um fardo insuportável. Ela havia passado as últimas noites em claro, revivendo cada detalhe dos documentos, cada palavra das cartas, a imagem da mãe biológica no camafeu. A decisão era clara. A verdade precisava vir à tona, não importa o custo. O coração de Isabel batia como um tambor de guerra, mas uma coragem silenciosa, forjada em anos de observação e opressão, a impulsionava. Você já se viu diante de uma escolha que sabia que mudaria tudo, não só para você, mas para todos ao seu redor? A coragem de Isabel, uma mucama em uma sociedade tão desigual, é algo que nos faz refletir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma dose de inspiração para lutar por aquilo que acredita. Naquele dia fatídico, enquanto o advogado, um homem corpulento de óculos na ponta do nariz, começava a ler as últimas vontades do coronel, um silêncio sepulcral pairou sobre a sala. Otávio, de pé ao lado da Sinhá, já ostentava ares de proprietário. Sua postura arrogante, um insulto à memória do homem moribundo no quarto ao lado. Foi então que Isabel, com os documentos e o camafeu escondidos sob seu avental, fez sua entrada. Seus passos eram firmes, mas silenciosos, e sua presença uma afronta à etiqueta da Casa Grande. Todos os olhos se voltaram para ela, o choque e a indignação estampados nos rostos da elite ali reunida. Uma mucama ousando interromper um momento tão solene? Isabel ignorou os olhares de desprezo. Seu foco estava no quarto do coronel, onde ele jazia, mal consciente, mas ainda respirando. Ela se dirigiu diretamente à porta do quarto. Sua voz, embora embargada pela emoção, ressoando com uma clareza inesperada. Coronel Eugênio, ela começou, sua voz quebrando o silêncio com a força de um trovão. Eu preciso que o senhor ouça a verdade. A Sinhá Eulália, pálida como um fantasma, tentou impedi-la, um grito sufocado preso em sua garganta. Isabel, o que significa isso? Volte para seu lugar. Mas era tarde demais. Isabel, com a determinação de quem não tem mais nada a perder, entrou no quarto, seguida pelos olhares atônitos de todos. Ela se ajoelhou ao lado do leito do coronel, seus olhos fixos nos dele, que se abriram com um esforço doloroso. Com as mãos trêmulas, mas firmes, ela retirou os documentos de seu avental. Coronel, ela disse, sua voz um sussurro carregado de dor e justiça. Otávio, ele não é seu filho de sangue. Um murmúrio de choque percorreu a sala. A Sinhá Eulália soltou um gemido, suas mãos agarrando o peito. Isabel, então, começou a revelar a farsa. Ela mostrou a certidão de nascimento original, apontando para os nomes dos pais biológicos, que não eram os da Sinhá e do coronel. Em seguida, o recibo de compra do bebê, a prova fria e irrefutável de que Otávio havia sido comprado. E, por fim, as cartas ameaçadoras da mãe biológica, que exigiam pagamentos para manter o silêncio. A Sinhá Eulália. Ela encenou uma gravidez, coronel. Ela comprou Otávio de uma família pobre para garantir seu status e a herança. Para enganar o senhor. As palavras de Isabel caíram como pedras sobre a sala. O choque no rosto da Sinhá Eulália foi indescritível. Seus olhos, antes cheios de pavor, agora se arregalavam em terror absoluto. Seu plano, sua vida de mentiras, desmoronava diante de todos. Otávio, que havia se aproximado, estava lívido, sua arrogância se transformando em fúria e depois em desespero. Mentira! É tudo mentira! Ele gritou, tentando arrancar os papéis das mãos de Isabel. Mas ela o ignorou, erguendo o camafeu. E esta, coronel? Ela disse, sua voz embargada. É a prova da identidade da verdadeira mãe do menino. O coronel Eugênio, com um último esforço, fixou o olhar no camafeu, depois nos olhos de Isabel e, finalmente, nos olhos da Sinhá. A verdade, nua e cruel,
atingiu-o com a força de um raio. A traição de sua esposa, a farsa de seu filho, a desonra de sua linhagem. Seu rosto se contorceu em uma expressão de incredulidade e desgosto. Um suspiro final, um som fraco de desilusão escapou de seus lábios. Seus olhos se fecharam. O coronel Eugênio, o patriarca orgulhoso, morreu de desgosto, seu último suspiro consumido pela verdade. A sinhá Eulália, ao ver o marido morrer e sua vida desmascarada, não suportou. Um grito agudo, quase inumano, escapou de sua garganta. Ela levou as mãos ao peito, seus olhos revirando. Um colapso fulminante. Um ataque cardíaco ou um AVC, ninguém saberia ao certo. A revelação foi literalmente mortal para ela, destruindo não só sua reputação, mas sua própria vida. Ela caiu ao chão, um corpo inerte, seu rosto ainda contorcido em horror. A sala mergulhou no caos. Gritos, sussurros, o som de cadeiras caindo. Otávio, desmascarado, perdeu sua herança e seu status em questão de minutos. Sua vida de privilégios virou de cabeça para baixo. Sua humilhação pública era completa. A fazenda, antes um símbolo de poder, mergulhou na vergonha, seu legado manchado para sempre. Isabel, em meio ao terror e à dor que sua revelação causou, sentiu um estranho alívio, uma catarse. A justiça havia sido feita, mas a um custo terrível para todos os envolvidos. A verdade, às vezes, é uma espada de dois gumes. A revelação de Isabel foi um golpe mortal, não foi? É assustador pensar como as mentiras podem corroer a vida das pessoas até o ponto de não retorno. Se essa história te fez refletir sobre o preço da verdade, clique no botão de inscrever-se para não perder mais histórias como essa. O sol da manhã, que antes banhava a fazenda com um brilho dourado de prosperidade, agora parecia pálido e frio, como se o próprio céu lamentasse a tragédia que ali se desenrolara. A morte súbita do coronel Eugênio e da sinhá Eulália, em meio à leitura do testamento e à revelação de um segredo tão sórdido, lançou a fazenda em um abismo de caos e vergonha. A notícia se espalhou como fogo em capim seco, e o nome da família, antes sinônimo de honra, agora era sussurrado com desdém e choque em todas as rodas sociais da região. A opulência da Casa Grande parecia agora vazia, um palco onde a farsa havia sido brutalmente desmascarada. E Isabel? A mucama que ousou quebrar o silêncio e empunhar a verdade como uma arma. Seu destino, após a colisão, foi um misto de terror e uma liberdade recém-descoberta. Na confusão e no desespero que se seguiram à morte dos patrões, Isabel sabia que não poderia permanecer na fazenda. Sua vida estaria em risco, fosse pela fúria de Otávio, fosse pela vingança de outros parentes que se sentiam lesados pela perda da herança. Em meio ao velório duplo e à desordem, ela desapareceu. Não houve gritos, nem perseguição. Sua partida foi tão silenciosa quanto sua vida na fazenda. Uma fuga na calada da noite, levando consigo apenas a coragem que a havia impulsionado e a certeza de que havia feito o que era certo. Isabel buscou refúgio em um quilombo distante, onde sua história de bravura se tornou uma lenda sussurrada, um exemplo da força da verdade e da resiliência daqueles que eram considerados invisíveis. Ela nunca mais foi uma mucama. Tornou-se uma contadora de histórias, uma guardiã da memória e, finalmente, uma mulher livre. Otávio, o herdeiro, viu seu mundo desmoronar em um instante. Desmascarado, deserdado e publicamente humilhado, ele perdeu tudo. A fortuna que esperava herdar foi congelada, disputada em tribunais por parentes distantes que agora viam uma oportunidade. Sua arrogância se transformou em amargura e raiva. Mas, sem o suporte da mentira de sua mãe, ele era apenas um homem comum, sem privilégios. Repudiado pela sociedade que antes o bajulava,
Otávio foi forçado a enfrentar uma vida de ostracismo. Sua existência uma constante lembrança da farsa que o havia sustentado. Alguns dizem que ele enlouqueceu, outros que vagou sem rumo, uma sombra do que um dia pensou ser. A fazenda, sem seus patriarcas e com a herança em disputa, entrou em decadência. Seus campos outrora férteis, agora tomados pelo mato. Suas paredes, antes grandiosas, agora rachadas e esquecidas. Essa história, meus amigos, é um lembrete cruel e poderoso de que a mentira, por mais elaborada que seja, por mais tempo que se sustente, carrega em si a semente de sua própria destruição. Assim a Eulália, em sua busca desesperada por status e controle, construiu um castelo de areia que desmoronou com a força da verdade. O coronel Eugênio, em sua cegueira orgulhosa, pagou o preço máximo pela ignorância. E Otávio, o filho da farsa, foi a encarnação viva de uma mentira que o consumiu. Mas no meio de tanta dor e desonra, surge a figura de Isabel. Uma mulher que, em sua posição de invisibilidade, encontrou a coragem de uma leoa. Ela nos mostra que a justiça, às vezes, vem dos lugares mais inesperados, das vozes mais silenciadas. A força da ancestralidade, a intuição que guiava Isabel, a necessidade de corrigir uma injustiça, tudo isso se uniu para desvendar um segredo que mudou o destino de uma família inteira. A verdade pode ser dolorosa, pode destruir vidas, mas é a única fundação sobre a qual se pode construir algo genuíno. A história de Isabel é a prova de que a mentira tem pernas curtas e que, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Se essa história de coragem, de segredos e da inevitável justiça do destino tocou você, se fez seu coração bater mais forte, deixe seu like para honrar a memória de Isabel e de todos aqueles que lutaram pela verdade. E se você quer continuar a desvendar os dramas mais profundos da história, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas.